Ok, pessoal, agora nós vamos fazer, né, o complemento das outras duas colunas, GRP e impactos. Já terminamos a precificação, que é a distribuição e a compra de mídia. Super simples. É você chegar no supermercado, você tem lá R$ 200, eu tenho com R$ 200 o que eu consigo comprar. É isso. Também é assim na mídia. Eu tenho R$ 18.000, o que eu consigo comprar? Eu vejo o preço dos programas, a quantidade que é possível comprar, fechei, ok, preenchi essa primeira coluna, que é o que é uma parte da atividade, tá bom? Vamos para a segunda agora. Então agora a gente começa a avaliar o GRP e impactos, que são conceitos que são conceitos comparativos de análise da mídia, tá? Também aplicados em qualquer um dos tipos de meios de comunicação. E, infelizmente, né, nós tivemos o afastamento, né, das aulas em sala de aula devido ao isolamento social, de acordo com o Covid-19, né, que é esse período que a gente está aí numa situação bastante complicada, toda a sociedade, e a gente está contribuindo aqui em casa tentando fazer essa explicação agora nesse momento. É óbvio que não foi dada em aula, né? Alguns alunos falaram, professor, mas você não deu isso. Realmente eu não dei isso, porque estava dentro do planejamento, por isso que eu pedi calma, tá? Está dentro do planejamento a gente aplicar isso agora. E nós vamos aprender dessa forma, não tem muita dificuldade também não. Só ter calma, né, que a gente vai aprendendo, né, certinho, passo a passo, que é o que a gente está fazendo agora. Mas então agora eu vou explicar para vocês essas duas colunas aqui, o que elas significam, tá bom? Perfeito. Primeira avaliação é GRP, tá? Opa. GRP. GRP é uma medida de mídia baseada nas audiências. Esse GRP, gente, ele é utilizado em qualquer tipo de mídia, porém muito mais utilizado nas emissoras de televisão, e é um medidor no mundo inteiro, é igual ao dólar, né? $1 tem a sua variação em cada né, das outras moedas. Aqui no Brasil estamos aí beirando os R$ 5, certo? Então, $1 vale R$ 5. Tá certo? Então, $1 na verdade vale $1, né? Óbvio, né? Mas na cotação no Brasil você teria R$ 5 para ter $1. Melhor explicando, tá? Beleza. Na mídia a mesma coisa. GRP você vai chegar num valor X, que é o que eu vou mostrar agora, tá? E para que serve o GRP? Para comparar as ações de campanhas do seu cliente. Perfeito? E aqui eu peço um pequeno tempo para vocês para explicar, para depois eu vou voltar dessa importância. Olha só como é super simples. Aqui embaixo tem uma tabelinha. Programa, novela, filme, show. E tem a audiência individual. Lembra que a gente já estudou como calcula a audiência? Legal. Então, o programa da novela tem 40 pontos de audiência. Significa que se eu comprar 3, eu vou ter 120 GRP. 40 da primeira inserção, 40 da segunda e 40 da terceira. 120. No filme, a mesma coisa. Eu tenho 25 audiência individual, 2 inserções compradas, eu vou ter 50 GRPs. Né? No show, 22 tem 40, somando tudo, ao final, esta mídia, com 7 inserções, comprou 210 GRPs. Tá? Por que eu faço essa conta? Porque GRP é Gross Rating Point, soma bruta dos pontos da audiência. Significa dizer que um ponto de audiência é igual a 1 GRP. Tá? Então, cada ponto de audiência é 1 GRP. No caso aqui, é a soma de todas as audiências juntas. Tá? 40 vezes 3 deu 120, que eu estou comprando a mídia, né? 25 vezes 2, 50, 20 vezes 2, 40, somei tudo e deu 210. 210 GRPs. Esta é a medida que você atingiu com esse cálculo. Super simples. Voltando lá, para que serve? Serve para você, entre aspas, precificar, né? Ou criar um código de valor
tá? Na mídia que você compra. Então, quando você comprar televisão, principalmente, e você der 210, você sabe que você trabalhou com 7 inserções, isso numa determinada emissora ou na mídia total, somando várias emissoras, como você queira. Você sabe que aquele volume de dinheiro comprou um volume de GRP, ok? Para uma próxima distribuição de mídia, você já tem mais ou menos uma referência, por isso a precificação, a cotação, de quanto custa um ponto de audiência. Então, se você receber uma verba de 10 mil reais, você já vai saber quantos GRPs você precisa comprar. Tá certo? E aí você começa a fazer, então, esse trabalho. É uma variação, uma cotação que cabe exclusivamente para o seu cliente. Não significa que 210 GRPs vá servir para um cliente e vai servir para todos os demais. Não. Cada cliente tem o seu mercado, cada cliente tem o seu negócio, cada cliente tem as suas características específicas. Produtos de maior competitividade geram maior busca de visibilidade, portanto maior mídia, portanto maior GRP e assim subsequente, tá bom? Vamos voltar lá para o exercício para a gente fechar isso daqui? Então, voltando ao exercício, você tem a coluna das audiências individuais, tá? Aí, Bem Você com 9, Jornal do Meio-Dia com 11, Novela da Noite com 35. Ah, mas a novela da tarde não tem. Legal. Então, vamos agora, né, fazer a seguinte conta. Lembra que nós vimos na sala de aula as regras de 3? Portanto, tá aqui, ó. Como é que eu faço para descobrir esta conta aqui? Simplesmente a regra de 3. Vamos lá. A TV educativa foi a que você utilizou. E nessa TV, lembra lá das 1.125 pessoas? Tá aqui, ó, nesse slide, ó. Vamos supor que aqui seja a TV educativa, nessa região. Você comprou lá 1.125, ó, eu arredondei. Essa região tem essa quantidade de pessoas. Então vamos lá no seu exercício. 1.125. Qual é a audiência desse programa então? Gente, tudo que tiver faltando na coluna, você coloca X. Tá aqui, ó. Se 1.125.000 pessoas é 100%, certo? X tá aqui, é igual a 9. Então, eu estou calculando aqui pessoas. Vamos calcular a audiência primeiro. Já entreguei o ouro. Tá? Se 1.125 é X, então tá aqui, ó. A audiência não está faltando, então ele está na coluna da audiência, X. Tá certo? Então X é quanto? É isso aqui de pessoas. Tá certo? Então a quantidade de pessoas eu tenho. Então eu coloco debaixo da coluna de pessoas. Ok? Se eu fizer essa conta invertido, X é igual a 23 pontos de audiência. Tá? Então aqui dentro, ó, nesse coluninha vai ser 23 pontos de audiência. Sabendo todas as audiências, eu saberei quantos GRPs eu vou estar utilizando. Tá perfeito? Então a gente vai lá no exercício e coloca aqui, ó, GRP. Cada programa desse, agora, eu já tenho o GRP 9, 11, 23 e 35. Quantas inserções eu comprei de cada uma daqueles programas, vezes esse número aqui, vai dar o total na coluna para você acrescentar. Beleza? Somou. Se eu coloquei, por exemplo, 2 inserções no Bem Você. 2 inserções. Qual é o GRP do programa? 9. Então, 9 vezes 2, 18. 18 é a soma bruta dos pontos de audiência. 18 GRPs. Então, vocês vão fazer, de acordo com o que vocês compraram, o total de GRP e vão somar. Simples, ok? Mas ainda está faltando uma outra coluna, que são os impactos. Voltando aqui lá na nossa tabelinha de cobertura, ó. Lembram? São pessoas. Então, uma pessoa assistindo um comercial gera um impacto, ok? Essa é a ideia. Então, uma pessoa é um impacto. Ao fazer isso,
eu consigo, a cada inserção, identificar quantos impactos eu gerei, tá certo? Vamos lá para o nosso mapinha, tá? No nosso fórum, tá aí, ok? Eu preciso saber agora quantos impactos eu gerei com essas inserções que eu comprei. Se eu coloquei 2 inserções, vezes R$500, eu estou pagando R$1.000 e estou ganhando 18 de GRP. Mas quantos impactos? Vamos lá ver agora os impactos lá naquela nossa tabela. Mas eu tenho o total de telespectadores? Não tenho. Como é que eu faço? Regra de 3 de novo. Olha lá. Eu não tenho naquela área 1.125.000 pessoas? Isso não é 100%? Mas eu quero saber qual? Eu quero saber qual a quantidade de pessoas aqui. Mas eu tenho a audiência, 9. Está aqui, ó, me deu 9. Então, aplico regra de 3. 9 vezes 1.125.000 dividido por 100, eu vou ter isso aqui de gente. Eu vou ter 101.250 pessoas assistindo na primeira inserção. E vou ter também 101.250 na segunda inserção. Na primeira eu gerei 1.125.000 de impactos, na segunda eu gerei 1.125.000. Qual o total de impactos então? Vezes 2, tá? Mas a minha mídia eu coloquei 3, vezes 3. Professor, eu coloquei 4, gastei R$2.000, né? Deu 18, deu 36 GRPs, eu coloquei 4, multiplica por 4. É só preencher a tabela de acordo com a compra que vocês fizeram como a primeira atividade. Estão vendo como o novelo de lã nas suas mãos não é tão complicado? É uma questão de lógica. Então, a partir do momento que eu faço a compra, a partir de agora eu faço os demais. Por isso que eu mandei para vocês ontem a tabela. E muitos me questionaram, professor, é para fazer tudo? Não, não é para fazer tudo. Essa tabela nós vamos utilizar nas próximas 2, 3 aulas. Este fórum é por etapa. O fórum, gente, não é para me entregar também a tabela só especificamente. Vocês têm que fazer. É para vocês. É um exercício. Isso eu prometi para vocês no último dia que a gente estava junto. Vou dar uma tabela e a gente vai executar essa tabela ao longo do tempo. Por isso que eu pedi calma. Passo a passo a gente vai chegar lá. Então nós temos o primeiro passo que vocês fizeram ontem, que é a compra de mídia. Super simples. Vai às compras, fechou, mandou. Segunda etapa, vamos fechar agora o GRP e vamos fechar os impactos. Quanto que dá cada um deles, tá certo? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como a gente calcula o custo por 1.000 e o custo por ponto de cada uma destas compras. E se você já quiser fazer esse mapinha, ótimo, legal, porque na próxima aula eu quero explicar para vocês sobre frequência e sobre alcance e TARP, tá bom? Que é o Target Rating Point, a gente vai explicar, beleza? Ok, terminado então a primeira e a segunda etapa, eu peço que vocês ao longo da semana desenvolvam os seus mapas, vocês têm a planilha com todas as informações, é importante exercitar. Eu tive dúvida, meu amigo conseguiu fazer? Ele pode te explicar. A primeira tabela que eu recebi preenchida com os preços e correta foi do Matheus. Parabéns, Matheus. Alguns outros me mandaram quase que a mesma tabela. Desconsidero. Tentem fazer a reserva e a compra, cada um individualmente. Isso é muito importante. Tá bom? Então, na próxima vez, nós vamos ver as próximas etapas deste fórum. Tá legal? Ficou melhor assim, gente? Legal? Ótimo. Então, bom trabalho para vocês durante a semana, para que a gente possa partir para outra etapa. Valeu, um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição ou por e-mail. E se quiserem até algumas informações, eu acabo mandando um áudio no WhatsApp, tá bom? Apesar que todos os canais pedagógicos são os oficiais, são os da instituição que estão dentro do estúdio, tá bom? Legal? Um abraço para todos, uma boa semana e
vamos aí continuar isolados mais uma semana, até liberarem a gente e a gente poder se ver, né, pessoalmente. Um abraço, tchau!